Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, eu tenho aqui hoje uma convidada muito especial que vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Se vocês estão lutando contra a balança... Sabe o platô? Ah, o platô é legal, né? Esse aqui é o lugar que hoje aqui vocês vão sair daqui com a chave na mão e falar assim, não, é possível, tem jeito. Eu tô aqui com a doutora Andressa Langlois. Que nome chique, né, gente? Langlois. É isso, doutora? É, Langlois. Chique, né? E ela é especialista em nutrição clínica comportamental. Que nome bonito, né? Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Nós estamos aqui curiosos, nós queremos saber que isso é de comer, beber ou passar no cabelo. Nutrição clínica comportamental, né? E de que forma isso pode, sei lá, mudar a nossa vida, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Estou muito feliz de falar um assunto que mudou a minha vida. Uau. Vou, acho que fazer uma introdução contando um pouquinho por que eu resolvi trabalhar com isso. Ótimo. Durante a minha adolescência, eu tive transtorno alimentar. Eu tive anorexia, bulimia e alguns anos depois, compulsão alimentar. Então, eu buscava uma forma de resolver os meus problemas, na verdade, né? Os nossos problemas têm intimidade com o nosso propósito, né? As Exatamente, nossas dores, né? Exatamente. Tem intimidade, não foi por acaso que você passou por isso, né? Exatamente. Tremendo. E eu me sentia muito infeliz por nunca conseguir encontrar uma resposta que, na verdade, eu buscava fora o que estava dentro, né? Essa resposta externa, que, na verdade, ela era interna, mas eu ainda não tinha maturidade suficiente para conseguir reconhecer isso. Então, eu fui fazer nutrição, acreditando que, bom, sabendo tudo disso sobre nutrição, eu vou conseguir me manter emagrecida sem sofrimento, né? Pro resto da vida. E quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com algo muito diferente do que eu pensava. Que fazer nutrição e querer seguir um planejamento alimentar, né, sem entender sobre os teus contextos de crenças, comportamentos, emoções, é como se tu estivesse te tratando de forma robotizada, né? E nós somos feitos de emoções, de memórias. Ninguém vive só de razão. E aí eu comecei a direcionar os meus estudos para nutrição e comportamento. Eu tenho uma mãe que é psicóloga. Olha! E ela me induziu muito também a entender um pouco mais sobre o comportamento humano, para que daí sim eu conseguisse passar as melhores técnicas nutricionais, né, junto com esse reconhecimento da personalidade e dificuldade de cada um que chegasse até mim. Uau! E você vê, né, que na verdade todas as nossas ações, elas estão muito ligadas com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, né? Talvez seja por isso que o Paulo escreveu lá em Romanos 12, né? Que ele fala, não vos conformeis com esse mundo. Tipo, não vos conformeis com a tua realidade, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perfeito. Né? Então, porque é possível mudar mudando a mente. Perfeito. Né? E foi isso que eu fui buscar, exatamente isso. Acho que dependente da forma que tu te enxerga ou que tu acredita sobre ti, sobre as tuas capacidades, é o lugar em que tu vai te colocar. E eu sempre tive baixa autoestima, eu sempre acreditei muito pouco sobre mim e eu me enxergava naquele corpo, daquela forma e achava que eu não era capaz de conseguir transformar. Então eu vivia buscando dietas diferentes, formas diferentes de emagrecer, idealizava um corpo que na minha mente era perfeito e buscava isso sempre de forma externa, né? Como eu te citei. Quando, na verdade, o que eu precisava mudar era a minha percepção, né? Era a minha crença sobre mim e sobre os meus potenciais, exatamente. E aí eu comecei depois que eu me formei, ainda muito crua sobre esse assunto, porque eu sou formada há 7 anos. Há 7 anos atrás ainda não se falava muito sobre isso, né? A nutrição, ela era muito para tratar doenças e não tanto para prevenir, né? Muito menos se linkava muito sobre isso, nutrição, comportamento, ansiedade, estresse, depressão. Não, a gente quer emagrecer, fecha a boca e é isso. Hoje em dia, a gente já tem um olhar muito mais amplo, né? De como isso funciona. A gente já sabe que é muito além
de simplesmente um plano alimentar. A gente precisa entender todo o contexto daquela pessoa, como foi a criação dela, como é a relação afetiva dela com o alimento, como hoje ela faz as escolhas alimentares dela, como é a relação dela em relação a episódios de purgação, por exemplo. Me saí mal hoje no trabalho, não foi um dia legal, então eu vou comer alguma coisa para me acolher, né? Ou, nossa, recebi uma promoção no trabalho, foi um dia ótimo, vou comer para comemorar. Então, o plano alimentar, ele é muito além disso tudo, né? Quando a gente tem esse propósito. E aí eu comecei a atender e comecei a me deparar com isso, porque a minha primeira especialização, ela é em nutrição esportiva. E eu pensava, bom, nutrição esportiva, pessoas que estudam, que procuram a nutrição esportiva já sabem onde querem chegar. É simplesmente eu fazer um cálculo, né, passar ali as quantidades necessárias, as suplementações se preciso e pronto. Só que mesmo quem tinha muito firme esse propósito, escorregava no comportamento. E aí, mais ainda, eu tive certeza de que eu precisava entender um pouco mais sobre isso. Então, desde a minha primeira consulta, antes de, muitas vezes, mergulhar a fundo, né, nas quantidades calóricas ou micronutrientes, eu tento entender quem tu é. O que tu veio buscar? O que te falta? O que tu precisa? Porque aí eu consigo fazer um trabalho muito mais profundo com aquela pessoa e, de fato, entender quais são as necessidades dela. E não necessidades rasas, que aí não vão ser palpáveis a longo prazo, né? Perfeito. E acho que o desafio também do profissional, né, do nutricionista, além dessa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, e aí o que eu falo, né, se colocar no lugar do outro não é eu desde no lugar do outro, mas é eu desde no lugar da Andressa, né, enquanto Andressa, o que eu faria, né, naquele lugar, o que a pessoa está sentindo, ou entender o porquê que ela faz o que faz, né, da maneira que faz e tal. Mas além disso, é você entender, tipo, qual que é a estratégia que a pessoa seguiria, né? Porque existe aquela estratégia ideal, mas que é bonito, tipo assim, pô, nutricionista boa, prescreveu uma melhor, mas a pessoa não vai seguir, então não serve pra nada. Perfeito. Né? Eu lembro que eu fui na minha nutricionista, ela falou assim, mas o que você tá comendo? Ah, isso, assim. Não, mas aquilo eu não consegui. Não conseguiu comer? Rasga fora, joga daqui pra frente. Não conseguiu, não é pra estar lá. Porque não adianta, pode ser a melhor coisa, mas se você não vai conseguir fazer, acabou, morreu no ninho. O que eu gosto de explicar, tá, pros meus pacientes? É como se vocês chegassem até mim como se fosse uma casa bagunçada. Uma casa extremamente bagunçada. Aquela casa de praia que a gente não vai há 1 ano e quando chega tá uma bagunça. Cheia de teia de aranha. Cheia de teia de aranha, de pó. Não tem como tu arrumar tudo de uma vez fora de ordem. Primeiro tu tem que juntar as coisas, depois tu tem que varrer, depois tu vai passar o pano, entende? Pra ir observar, agora a gente precisa fazer reforma disso. Então, é uma coisa de cada vez. Não adianta tu querer arrumar tudo ao mesmo tempo. Primeiro, porque tu não dá conta, tu vai sempre te achar insuficiente, achar que tu não é capaz, né? E segundo, que o teu corpo fisiologicamente muitas vezes não vai funcionar assim. Então, a gente precisa entender de forma macro. Por exemplo, eu tenho o objetivo de correr 10 quilômetros até o final do ano. Tá bem, Daisy. 10 quilômetros até o final do ano. Tu já corre? Não, eu não corro nem 1 quilômetro. Tá bem, 10 quilômetros até o final do ano é possível, ainda é possível. Vamos entender como é que é a tua alimentação. A tua alimentação, ela é rica em alimentos industrializados, tu não tem nada de organização alimentar, tu tens o consumo de bebida alcoólica em excesso final de semana, é uma bagunça. Antes de me preocupar em suplementação, em distribuição de macronutrientes, em cálculo, eu primeiro tenho que arrumar a tua bagunça, entende? Então, a gente tem que entender qual é o ponto que aquele paciente chega até o nutricionista e deste ponto, quanto falta para chegar naquele objetivo dele. Às vezes é muito próximo. E é tão próximo que é por isso que ele tem dificuldade. E tantas outras vezes tá tão distante. A gente tem tantas outras coisas para arrumar. E levando isso em consideração, existem pontos de dificuldade que são do nosso dia a dia. Rotina, organização, estresse. E existem pontos que são de autossabotagem, né? Então, eu quero muito emagrecer, eu tenho dificuldade de perder peso, mas eu me autossaboto. Eu tenho uma crença
de que eu não vou conseguir. Porque a vida inteira eu escutei que eu sempre fui assim. Ou a vida inteira eu escutei que é muito difícil emagrecer. Então, por mais que pro meu dia a dia, pra minha rotina não seja tão difícil, eu vou acabar tendo atitudes que vão dificultar o meu processo, que vão me auto-sabotar. Então, por isso que é tão importante tu conhecer todo o contexto daquele paciente para aos poucos ir percebendo quais são as reais dificuldades que ele tem. E nesse contexto, eu acho que eu vejo que é bem importante a gente aprender a celebrar as pequenas vitórias. Com certeza. Né? E ser grato por elas. Igual você falou, o meu objetivo é correr 10 quilômetros até o final do ano, mas hoje eu consegui caminhar 10 minutos e correr 1. Perfeito. Celebra isso. Com certeza. Né? Que é o que as pessoas hoje em dia não conseguem fazer, né? Exatamente. Elas sempre... Ou é tudo ou é nada. Exato. Elas sempre olham a parte do copo que ainda não tá cheia, né? E não conseguem observar o que tá em construção. E para que tu consiga chegar nos 10 quilômetros, tu vai ter que passar pelo primeiro quilômetro, pelo segundo quilômetro. Isso é uma construção. A gente vive num mundo imediatista, né? Onde se existe muita pressa. É verdade. E chegar no resultado final, o mais gostoso, o que realmente vale a pena, é a conquista, é o processo, é o dia a dia, é a construção, né? Quando a gente chega rápido demais, a gente não vê graça, a gente não valoriza, né? Se tu consegue correr em 1 mês esses 10 quilômetros, tu nem vai valorizar, tu vai me dizer, tá, o 10 já foi, vamos pro 20? Entende? Agora, se esses 10 quilômetros, eles são construídos, tu valoriza muito mais. E aí, se a gente tem esse olhar, né, micro, né, que eu diria, né, para passo a passo, né, de glória em glória, de fé em fé, você percebe que é sobre o processo, não é sobre a chegada. Exatamente. Porque você vai chegar lá e daí aquilo vai fazer parte de um passado e você vai ter outros objetivos e outras metas. E se você não aprendeu a desfrutar da caminhada, né, então a chegada nunca vai ser suficiente. E a caminhada é o que vai te ensinando, né? Exatamente. É na caminhada que a gente vai aprendendo sobre a gente e sobre o mundo, sobre as situações, né? Eu brinco que é como se na caminhada a gente fosse encontrando várias portas que fossem nos dando mensagens para que a gente possa levar para a vida, como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas, que a gente nasce com aquela caixinha vazia. E dependente das experiências que a gente vai ter ao longo da nossa vida, a gente vai enchendo aquela caixinha de ferramentas com reflexões, com autoconhecimento, né, com ferramentas mesmo, ferramentas pessoais que vão te ensinar para lidar com algumas situações. Né, vão te ensinar sobre ti, sobre os teus limites, sobre os teus propósitos, e vão te ensinar sobre as coisas que tu gosta, sobre o que tu não gosta. Obviamente que isso muda muito ao longo da nossa vida, dependente das nossas fases, mas é só nessa estrada, nessas portas, que tu vai encontrando essas ferramentas. Tu não vai conseguir isso vivendo a vida sem viver. Exatamente. Que é o que acontece muito. Ou pulando da largada para a chegada, né? Exato. E hoje o que a gente vive é algo completamente oposto a isso, né? Que a gente vive um mundo... Do imediatismo, né? Totalmente. Tu tá lá no celular, que é uma comida, aplicativo, chegou na porta. E a gente não percebe. Que é igual... Outro dia eu gravei um podcast sobre isso até, né? Assistir, por exemplo... Ouvir, por exemplo, as mensagens do celular em 1,5 vezes, 2 vezes acelerado. A gente não percebe, mas tu tá treinando o teu cérebro para ficar impaciente, intolerante. E aí, quando você vê, você vai estar diante de uma pessoa conversando igual nós estamos aqui, e tu tá pensando assim já, meu Deus, que hora que vai acabar? Onde que eu aperto o botão que acelera? Pensa, há décadas atrás, a gente se comunicava por carta. É verdade. As respostas que eu precisava ter de ti, eu ia ter daqui a dias, meses, semanas, entende? Olha como a tecnologia, ela nos acostumou muito mal, né? Em diversas situações. E muito disso, né, nos traz como consequência
um excesso de ansiedade e que a gente acaba descontando nos comida. alimentos e como consequência, esse aumento de peso, né? Essa epidemia mundial de excesso de peso e várias comorbidades que vêm como consequência disso, né? Que a gente já tá vendo o aumento absurdo que a gente está tendo de excesso de peso no mundo e que a gente não consegue ver uma forma de conseguir reverter essa situação, porque quanto mais tu fica ansioso, mais tu busca alimentos que são hiperpalatáveis, alimentos que são hipercalóricos, mais tu fica frustrado, mais tu fica ansioso. E esse ciclo não termina nunca, né? Assim como, quanto mais tu busca esse tipo de alimento, menos tu estás nutrindo o teu corpo. Que eu acho que é outra coisa que as pessoas deixaram de pensar. Tá matando a fome, mas não tá nutrindo. Tá enchendo o estômago, mas Exatamente. não chegam nutrientes nas células, né? Exato. Tu tá simplesmente te alimentando, mas tu não estás te nutrindo do que tu precisa. E o teu corpo precisa desses nutrientes para conseguir formar neurotransmissores, para conseguir deixar o teu corpo em equilíbrio, né? Com essas sensações de bem-estar, com essas sensações que vão terminar com essa ansiedade, diminuir essas tuas sensações ruins. E quanto menos nutriente, mais tu tens essas sensações, menos tu consegue ter forças para buscar essa mudança, né? E aí vira esse ciclo vicioso que a gente bem conhece, né? Populacional. Verdade. Com certeza. E quais os maiores casos que você recebe no teu consultório? Como assim? Quais os maiores casos? Casos clínicos, assim, que chegam até você. Qual a maior incidência? Eu tenho bastante casos de transtornos alimentares relacionados principalmente à compulsão alimentar. Acho que é uma das maiores prevalências é de compulsão alimentar. Interessante, né? Principalmente depois da pandemia, mais ainda, né? Porque se ficou muito em casa. E o que eu percebo? Antes, a gente tinha amortecedores de ansiedade. Então, tu tava ansiosa, tu tava estressada, tu ia pra rua, tu bebia, tu encontrava pessoas. Na pandemia, tu foi obrigada a ficar em contato, às vezes, com algumas situações que eram muito mais estressoras, né? Família, trabalho. E tu não tinha esses amortecedores. Tu não podia sair de casa. Então, quem não conseguiu desenvolver de certa forma, uma inteligência emocional para lidar com isso, acabou descontando nos alimentos ou na bebida alcoólica. E isso acabou desencadeando muitos casos impulsivos, compulsivos e que mais tarde, né, na grande maioria, vieram a virar depressão. Então, acho que hoje, atualmente, assim, é uma das maiores situações. E outros casos que eu atendo bastante são em mulheres em situação de menopausa, que existe toda uma mudança hormonal, uma dificuldade de reconhecimento da necessidade de ajuda por conta dessas mudanças hormonais. É porque é uma coisa difícil da pessoa entender, né? E eu acho que não só difícil de entender, Deise, é muito difícil da gente aceitar. É muito difícil da gente aceitar, porque é uma mudança que muitas vezes a gente não gostaria de sentir. A gente nega. É verdade. Né? A gente nega que vai acontecer. E ela nos traz mudanças emocionais que, consequentemente, podem também aumentar bastante o nosso peso por esses impulsos, além das fisiológicas, né? Que também já tendem a ter essa mudança de distribuição. Empurrar o bêbado ladeira abaixo, assim. É uma frase bem difícil. Não são todas as mulheres que passam da mesma forma, né, pela menopausa, mas a grande maioria que não busca esse apoio, essa ajuda, assim, esse aconselhamento, passam por bastante dificuldade. Então, eu também recebo bastante esses casos. Então, é bom a gente deixar claro que tem jeito, né? Não, claro que sim. E outra prevalência bem alta também são de pacientes que sempre tiveram dificuldade de perder peso. E acho que esse é o meu maior desafio. Por quê? Quando tu tem um excesso de peso desde a tua infância, tu já vem com essa crença de que tu não vai ser diferente. E aí existe
alguns fatores de mudança de imagem, assim, que envolvem muito com o teu emocional, com o teu inconsciente. Então, é bem difícil de tu conseguir mudar. Então, tem pessoas que tiveram uma infância com sobrepeso e obesidade, adolescência, chega na vida adulta e não quer mais ser daquele jeito. Ao mesmo tempo que quando começam a perder muito peso e a se enxergar, né, ter uma selfie diferente, elas não se reconhecem com aquela perda de peso. E isso começa a gerar um conflito interno muito grande. Isso acontece muito com os pacientes bariátricos, né? Muito com os pacientes bariátricos, mas não só bariátricos. Às vezes, pacientes que perdem 10, 15 quilos no consultório, muitas vezes não aceitam. E aí a gente começa todo um trabalho do que esse excesso de peso representa para ele. Representa força, representa afeto, representa carinho. O que representa esse excesso de peso para ele? Que quando ele perde, ele se sente estranho, ele se sente fraco, ele se sente não pertencente daquele corpo. E até mesmo, acho que o sentimento da própria perda. Porque às vezes a gente acha que o ser humano sofre com perdas de coisas boas, né? Mas essa questão da perda é tão forte para o ser humano que mesmo quando ele perde coisas ruins, inconscientemente aquela perda traz um sofrimento, mesmo sendo uma coisa que ele queria eliminar, né? Que ele queria perder mesmo. E por isso que é muito complexo. Depois que tu começa um atendimento, tu vai descobrindo, né, toda a vida daquela pessoa. Às vezes surgem situações que tu nem imagina. Eu tenho uma paciente que todo final de semana ela não conseguia seguir a dieta. Ela tinha episódios compulsivos, ela fazia muito bem durante a semana. Ela queria muito perder peso. Só que final de semana ela resbalava. E aí a gente começou a trabalhar isso. O que acontecia final de semana que ela simplesmente deletava toda a força que ela tinha, né, todo o propósito dela. E na segunda-feira ela voltava, mas o final de semana não acontecia. E aí, com muita conversa, com muita reflexão, um dia ela me disse assim, numa segunda-feira: Andressa, já descobri o que é. Eu e meu marido, a gente não tem mais um casamento dentro de casa. E eu tento sempre chamar a atenção dele de alguma forma, só que ele passa a semana fora. A forma que eu tenho de chamar a atenção dele é final de semana, quando ele tá perto de mim. Então eu como porque eu sei que ele fica brabo. E essa é a forma que eu encontrei dele conseguir me olhar. Uau. E aí, nessas situações, eu não consigo avançar mais com essa paciente porque eu não sou psicóloga. Eu preciso de um acompanhamento concomitante com isso. E ela tinha muita resistência de procurar a terapia porque ela sabia que talvez isso levasse a ela a uma decisão mais séria, como uma separação. Ela não estava pronta. Ela parou o acompanhamento nutricional, ela não procurou terapia. Hoje eu não tenho notícias dela, né? Mas era uma paciente que queria muito emagrecer, achava que ia buscar uma nutricionista, receber um plano alimentar, mas viu que o contexto era muito maior do que isso. Assim como outras pacientes também, num contexto de casamento, que quando começam a emagrecer muito, começam a se achar mais bonitas, mas percebem olhares também de pessoas e não conseguem lidar com esses elogios. Então preferem voltar a aumentar o peso, por não conseguirem se reconhecer de uma forma que elas se sentem melhor e que as pessoas vão acabar elogiando mais. Então tem tanta coisa envolvida. Você vê como a questão do comportamento é muito forte, né? É muito forte. É muito além, muitas vezes, do que só querer perder aquela gordura localizada, né? Ou perder um pouco de peso por falta organizacional. Claro que acontece, né? Tem bastante paciente que realmente é fazer um ajuste de calórico, de nutrientes, né? Algumas suplementações quando necessário, mas o meu maior público são esses que têm dificuldades e nunca conseguiram entender por quê. Porque o problema principal nunca foi o plano alimentar. É como se tu só enxergasse naquela imagem de um iceberg, né? Só a ponta do iceberg. A parte maior está submersa, você não vê. Tu não vê. E aí tu tem que cavar. Isso dói. Isso dói, Daisy. Quando tu precisa tocar em dores tuas, que às vezes tu não tá pronto, porque tu só foi procurar uma nutricionista. Só queria emagrecer? Como assim? Me trouxe E aí, às vezes, a pessoa entende que o peso que ela tem que perder não é só o peso físico, né? São outros pesos. Um peso emocional. É um a peso carga emocional. que você carrega, que de repente não era para você carregar. Né? É mudança de rota.
Exatamente. É mudança de rota. E às Mudança vezes de é uma rota. mudança de rota de uma vida inteira, né? Nossa, tem muitas situações, assim, de mães que competem com filhas. E aí as filhas adultas já chegam no consultório querendo emagrecer, mas não conseguem porque a mãe tá acima do peso. E aí isso acaba gerando um conflito. E são coisas que quando tu não trabalha com isso, muitas vezes tu nem imagina, né, que acaba acontecendo. Mas tudo isso são fatores que dificultam tanto essa perda de peso e torna o processo difícil, porque aí tu entra naquele nicho que eu falei no início de autossabotagem. Tu até consegue, tu gosta do teu plano, tu vai na academia, mas tem alguma coisa que te desliga. E outro ponto também que eu acho importante falar, que eu trabalho muito, que é o ambiente em que a gente vive, né? Porque quando a gente quer perder peso, a gente precisa ser seletivo com os lugares que a gente vai frequentar, inclusive com as pessoas. É muito difícil eu querer perder peso e eu tá sempre encontrando, por exemplo, amigos que estão sempre bebendo, que estão sempre comendo besteira. Não é que não seja possível, mas a força que eu vou ter que fazer É muito maior. é muito maior. E não significa que eu não tenha que ter, não possa mais ter esses amigos. Mas eu vou ter que ser seletiva, né? Quando eu vou encontrar esses amigos e não deixar que esses amigos influenciem, né, a minha falta com os meus compromissos. Ou dentro de casa, quando tu quer muito seguir um planejamento alimentar e a tua esposa ou teu marido tem uma alimentação completamente errada. Isso te influencia negativamente. Porque muitas vezes a tua motivação não tá sempre aqui. Às vezes tem dias que tu precisa contar com o teu comprometimento. E aí se chega o teu parceiro, a tua parceira, né, com alguma oferta que tu adora, isso eu vejo que atrapalha bastante Tu tem que também. exercer um domínio próprio. Muito Tem. bom. Né? Mas para pessoas que têm facilidade com alimentação, é tranquilo. tranquilo. Agora, pessoas que têm dificuldade, que veem um alimento como algo muito recompensador, É complicado, né? é muito complicado. Eu entendo isso. Mas eu vejo assim que na vida, claro, dá pra gente fazer o paralelo aqui, nós estamos falando de alimento, né, de comida, mas dá pra fazer paralelo com muita coisa, inclusive até com dinheiro, né? Tudo. Com Porque tudo certeza. é uma questão mesmo do modelo mental, né? Das crenças, eu costumo dizer o seguinte, da forma como a gente faz uma coisa, é como você faz todas as outras coisas, você pode observar, né? Da mesma forma que você lida com a comida, vamos dizer, dessa forma, observa se outras áreas da tua vida tu não tá lidando da mesma forma. Daí eu falo assim, ó, que tudo aquilo que a gente não domina, tá nos dominando. Porque nós somos feitos para exercer esse governo. E esse governo começa com a gente mesmo, sobre nós mesmos, né? É o espírito dominando sobre a carne, não o contrário, né? Então, assim, ó, em toda situação, ou aquela coisa, a comida é o teu mestre e você é o servo, ou você é o mestre e ela é o servo. Né? Então, esse olhar a gente precisa ter sobre todas as coisas. Tá, mas eu tô sendo o mestre ou o servo agora, nessa situação? Com essa... Né? A gente tem características da nossa personalidade que são mais difíceis de conseguir moldar a longo prazo, né? Isso é como eu sou, eu acredito sobre o meu caráter, né? Então, é mais difícil a gente conseguir transformar. E existem características que elas são aquelas que são adquiridas ao longo da vida, de acordo com as convivências que eu tive, com as memórias, com as crenças, como a gente está falando. E essas são mais fáceis de conseguir moldar. Então, tu falou sobre dinheiro e alimento. Eu gosto muito de fazer essa relação sobre educação financeira e educação nutricional. Pois é, não tem uma relação... Total. Porque a gente tem modelos, né? Ou modelos de família, ou modelos com o nosso convívio ao longo da nossa vida. Então, como eu aprendi a lidar com o dinheiro, se eu não conscientizo isso numa vida adulta e tento fazer diferente, é como eu vou seguir lidando, porque é o meu modelo familiar. Foi assim que eu vi os meus pais fazerem, os meus avós, enfim, né? Assim como a comida. Se eu tenho exemplos dentro de casa com alimentação que são totalmente nocivos para a saúde, poxa, por que não fazer assim se foi como eu aprendi? Então, a gente precisa, quando adultos, né, conscientes, tentar nos enxergar um pouco fora desse quadrado de ambiente de família e pensar, tá, mas
essa forma que eu fiz até hoje, ou essa forma que eu funciono, é realmente a forma que hoje, com as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, eu acho certo? É isso que eu quero passar para minha família, para os meus próximos? Isso realmente condiz com quem eu sou hoje? Porque a gente cresce, né, com as características de escolhas, de modo de pensar, de agir, da nossa convivência. Mas não necessariamente a gente vai concordar com isso. E isso é muito difícil, né? Porque é muito mais fácil tu moldar um cérebro de uma criança do que de um adulto. Então, às vezes, a gente chega adulto para fazer essas transformações. Adultos que querem aprender a ter educação financeira. Adultos que querem aprender a comer. Eu rezo pro dia que nas escolas a gente ter aula de educação emocional. A gente conseguir ter educação financeira. A gente conseguir ter essas instruções básicas para um desenvolvimento, né? Para que depois não fique tão difícil quando a gente já é bem mais velho e tem muito mais dificuldade de conseguir mudar. Com certeza. Seria muito mais fácil, né? Sim, porque a gente já tá muito mais engessado depois, né? Não que não seja possível, como a gente tá falando aqui. Não, hoje total. A ciência traz aí neuroplasticidade, Com certeza. Né? Então, as crenças, os comportamentos, tudo é muito mudado. Tudo. E isso aí é uma sabedoria milenar, né? Como eu te falei, o apóstolo Paulo escreveu isso, Sim, né? Muito mais de 2000 anos atrás, né? Dizendo que realmente não vos conformeis com a sua realidade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quer dizer, a gente pode o tempo todo, né, tá nessa transformação. Não é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela, né? Só que tu precisa... Ou o pau que nasce torto nunca se endireita. Também não, né? Mas para isso tu precisa saber quem tu és e quem tu queres ser. Sim. Né? Em quem tu quer te transformar, onde tu quer chegar. Se tu não para pra pensar sobre essas coisas, tu vai ficar sempre no mesmo lugar ou com essas crenças, né, de que te passaram. Esses dias eu aprendi que tem 4 perguntas que a gente tem que saber responder. Nós não vamos responder aqui, nós só vamos deixar uma interrogação. Tá. Que né, cada um tem que buscar a sua... Mas de onde eu vim? Não, quem eu sou? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? E para onde eu vou? Eu tenho uma especialização em filosofia. E em várias aulas a gente terminava com essas reflexões. Né? Porque acho que são perguntas muito amplas e básicas que a gente deixa passar ao longo do nosso dia a dia. Como a gente estava falando, né? A gente acorda, dorme, vive a vida muitas vezes atrás de um propósito que é muito financeiro, né? Muito materialista. E a gente para de pensar em coisas que são muito básicas, simples. Que a gente, muitas vezes, esses dias eu escutei uma frase, eu tenho um grupo de emagrecimento, que a gente conversa sobre emagrecimento e comportamento. Legal. E uma das participantes falou uma frase que eu disse pra ela, nossa, eu vou levar isso pra minha vida. Que ela disse que sempre quando ela tá se sentindo perdida, ela tenta se questionar assim, pra onde a minha alma quer me levar? Pra onde a minha alma quer ir? Porque às vezes a gente racionaliza tanto as coisas, né? Vive uma rotina sem pensar isso. Tá, mas só um pouquinho. Lá dentro, o que eu tô sentindo? O que eu quero? Esses dias eu ouvi um pastor até, novinho até. Daí ele falou uma coisa que eu achei tremendo, assim, também. Ele falou assim, muitos dos problemas que a gente vive hoje, a gente vive os problemas das escolhas ruins que nós fizemos sem consultar a Deus. Fazendo a nossa vontade, não a dele. Exatamente. E aí depois a gente se sente no direito de culpar a Deus por aquilo ali que tá dando certo. Tá, mas tu perguntou pra ele se era isso que tu tinha que fazer? Não, na hora de fazer, tu foi lá e fez e não consultou. E aí agora que deu errado, a culpa é de Deus? Que não deu errado? E quando a gente tira alguns minutos pra pensar um pouquinho mais, né, na gente, pra se escutar um pouco mais, a gente encontra muitas respostas. Quando eu tô mais ansiosa, mais estressada, isso eu aprendi ao longo dos meus anos. Eu sempre durmo. Eu rezo, vou dormir. Porque que acorda com a solução. Com certeza. A gente sempre acorda com a cabeça muito diferente, com respostas, né, que
no dia anterior tu nem imaginava, mas tu já acorda com o teu coração muito mais tranquilo e com um direcionamento, né? Verdade. Que é completamente diferente, isso te traz uma paz. Eu sempre digo isso no consultório. Não toma atitudes impulsivas, nem responde coisas sem ter certeza. Deixa fluir, espera. E eu sempre fui muito ansiosa, eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso. E quando eu aprendi a esperar um pouco mais, a vida me mostrar o caminho, né? E eu não escolher esses caminhos, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Então é sabedoria, né? Mas isso tudo a gente muitas vezes precisa sofrer demais para conseguir né, encontrar esses caminhos. Acessar as portinhas lá que você falou. Né? Exatamente. Para adquirir isso, essa maturidade, eu diria, né? Exatamente. E eu sou uma eterna defensora da terapia. Acho que a gente ter uma aula particular sobre a gente, né? Que é isso, é muito importante. E uma eterna defensora também de que todo mundo que esteja nos escutando sempre busque uma conexão com a sua espiritualidade, independente de qual seja, né? O seu direcionamento, mas que não deixe isso de lado. Porque quando a gente se sente perdido é porque com certeza a gente não está conseguindo se conectar com isso. Eu sou uma eterna defensora do manual do fabricante, sabe? Porque assim, Andressa, não tem resposta no mundo que não esteja lá. É verdade. Pode fazer a pergunta que você quiser, a resposta tem lá. É verdade. É incrível. E também não tem nada em livro nenhum que também não esteja lá. É verdade. É incrível. Olha que eu já li livro, hein? Esses dias eu tirei uma biblioteca lá para doar. É verdade. E nunca li nada ali que não tivesse lá. E o mais impressionante é que às vezes tu lê as coisas que estão escritas lá e tu não tem, naquele momento que tu lê, capacidade para compreender. E aí, um tempo depois, tu lê a mesma coisa com uma visão completamente diferente. É verdade. Né? Isso que é o mais incrível, assim. É vivo que tá lá, né? E vai se revelando. Exatamente. Vai se revelando. Isso eu acho fantástico, assim. Então, as pessoas se permitirem isso. É verdade. Só que para isso, tu precisa estar com o teu giro um pouco mais baixo. Verdade. Né? Se tu vive essa vida frenética, tu não consegue. Tu só vai ouvir o teu eu. E a maioria das pessoas que entram num processo de ansiedade, de transtorno de ansiedade, não momentos ansiosos, né? Porque isso é normal. Esses momentos de conexão, né? É porque não tem esses momentos de conexão. O processo depressivo, então, é quando a gente tá completamente desconecto da gente, né? É verdade. E você vê, né? Não faz sentido, logicamente falando, não faz muito sentido. Porque se nós somos seres espirituais, né? Se a gente é corpo, alma e espírito, um ser trino, como é que a gente pode cuidar só do corpo? Exatamente. Como é que não nos faz ensina? sentido, né? Exatamente. E aí, se a gente for aprofundar nesse assunto filosófico, vai até mais distante, assim. Porque se a nossa vida aqui na Terra dura aí, sei lá, 100 anos, vamos colocar aqui, como é que você não vai investir nas causas eternas se é para a eternidade que você vai viver? Exatamente. Quer dizer, é uma coisa que se a gente, logicamente, assim, né, parar para pensar, você fala, meu Deus, não faz sentido isso. Mas muitas vezes a gente só dá conta disso depois que a gente já passou da metade, né, do tempo. E foi o que eu te disse. Porque o relógio, ele conta o contrário, o que tá faltando, né, para acabar, né? E essas reflexões todas, assim, eu aprendi muito a ter depois do meu processo de anorexia. Porque a anorexia, ela é uma negação da vida, né? Ela é uma forma que tu tens de te autoagredir e tirar a tua vida. Tu não quer ter aquele corpo, né? É uma forma totalmente autodestrutiva de terminar com aquele teu corpo físico. E não importa como o corpo esteja, você vê ele sempre... É a coisa mais bizarra, assim, que eu já passei na minha vida. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu pesava 40 quilos. E eu me enxergava... E você é bem alta, né? E eu me enxergava muito grande, assim. Eu ia pra praia de camisetão, era muito triste, era horrível. Você tá brincando. E não tem uma técnica que põe a pessoa no chão e pega um... Não adianta. Não adianta? Não adianta. Quando tu tá em crise, não adianta, porque tu acha que a pessoa tá te mentindo, tu acha que a pessoa não tá te... Mas tu já foi gordinha?
Assim, olha, eu tenho uma doença autoimune que eu fui descobrir depois de adulta. Então, na minha infância, ela se manifestava como asma. E eu tinha que tomar muito corticoide. Entendi. Então, eu acho que eu me enxergava muito inchada sempre por conta do tratamento com corticoide. E eu tinha uma composição corporal de menina, assim, entende? Não era, só que eu sempre idealizava um corpo completamente diferente desde muito novinha. Mas, por que eu trouxe esse assunto de volta? Porque, no fundo, eu sempre buscava fora essa conexão comigo mesmo, entende? Essa conexão espiritual que eu não conseguia ter. As respostas todas, elas não estavam no meu peso, elas não estavam na minha imagem, não era isso. Elas estavam aqui dentro. Então, eu cheguei nos meus 40 quilos e eu me olhava no espelho e eu chorava compulsivamente e pensava, não era isso que eu queria. Claro que não era isso que eu queria, porque a minha felicidade não estava ali. Só que, óbvio que no momento que tu tá passando por isso, tu não entende. Tu pensa, mas talvez se eu ficar com 38 quilos, aí eu vou chegar lá. Né? Por isso que é tão grave, porque tu não consegue fazer essa virada de chave de que não é quanto menos peso, melhor tu vai te sentir. Tu precisa de ajuda para encontrar, de fato, o que tá faltando, né, de amor próprio dentro de ti. Então, só que é um processo difícil, porque quando a gente entra no tratamento, a gente tem medo de engordar. A gente não entende que aumentar o peso vai ser saudável. A gente acha que vai ficar acima do peso. E aquilo é algo... Meu Deus, como as pessoas vão me enxergar acima do peso. Entendi. Porque, no fundo, tudo que a pessoa quer é se sentir amada, né? É exato. Eu queria me sentir pertencente. A um grupo. Eu queria me sentir pertencente a uma situação. E depois de formada, no primeiro ano de formada, eu ainda tinha alguns episódios. E eu fui convidada para um congresso, para dar uma palestra. E eu fiquei muito feliz, porque iam pessoas de outra cidade. Eu disse, nossa, que demais. Só que eu tava acima do peso na minha cabeça. Na tua cabeça. Eu tava usando uma saia 34. E eu pensava, não acredito que Quase engasguei. E eu pensava, eu não acredito que eu vou ir assim pro congresso. E eu quase não fui dar palestra. Porque eu me enxergava totalmente distorcida. Aí ali, eu já morava com uma amiga minha. E ela me disse, chega, deu. Que idade você tinha? 23. Olha isso. 23. E muita gente morre, né? É muito triste. E às vezes no consultório, ter passado por isso me dá uma sensibilidade de reconhecer sinais. Então, quando eu atendo às vezes adultos jovens que começam com alguns sinais, já ligo uma luz de alerta. Tu já tem uma antena. Já tenho. Aí às mais vezes sensível, né? Eu tento falar com a pessoa muito pelas beiradas sobre isso, e quando ela não me dá entrada, eu tento o contato de algum familiar, ou falo com o psicólogo, porque eu já sei para onde aquele caminho pode levar. E quais são os sinais, assim, que... Os sinais são de mentira alimentar. Por exemplo, perdeu muito peso, e aí tu questiona, mas que estranho, o cálculo tá certo. Pois é, mas eu comi tudo. Aí tu começa a fazer um recordatório verbal com a pessoa e ela não lembra das coisas. Ela tá omitindo. Ou ela te diz que tá indo na academia uma vez por dia, mas aí daqui a pouco, no meio da conversa, ela tá indo 2 ou 3. Ou ela te diz assim, tem pão de manhã na dieta? Sério? Nem vi que tinha. E aí tu começa a perceber... Isso são sinais do plano, né? Só que aí, na hora da pesagem, ela não quer ver o peso, ela se toca, ela fica se apertando, ela já começa a se justificar antes da avaliação. E eu não falo, quem sabe a gente não faz avaliação hoje? Não, eu quero fazer. Só que ela já fica muito nervosa, justificando. Antes da avaliação. Então, justificando o aumento de peso. Tá diminuindo e tá achando que tá ganhando. Ou não vai em alguns programas com os amigos por causa disso. Retira totalmente a gordura de qualquer preparo de alimento, porque sabe que vai aumentar a caloria. Conta minuciosamente cada grama de alimento que ela vai estar consumindo e questiona, mas esse alimento tem mais caloria do que aquele outro? Então, algumas características... E principalmente a perda de peso, né? Quando é uma perda de peso que a pessoa não precisa ter essa perda de peso e ela começa a ficar muito eufórica, né? Ou desconfortável,
Aí alerta. já é um alerta. Uau. Tá, e aí a tua amiga falou o quê? Que tu ia palestrar lá e a saia 34? Ela disse, não chega, a gente vai precisar buscar de novo um tratamento, porque como é que tu vai seguir atendendo, né? Porque no consultório, quando eu comecei a atender, eu entrava no consultório, eu era nutricionista. Isso nunca influenciou os meus atendimentos. Só que isso era uma autoagressão pra mim. Porque, claro, eu não conseguia. E aí, o que acontecia? Eu tinha picos de episódio de anorexia e compulsão. Anorexia e compulsão. Então, eu comecei a engordar muito. E aí, eu engordei nessa época 12 quilos. Porque eu não conseguia ter controle, organização, nada. Aí, nesse momento, eu resolvi assumir pra mim mesma que eu precisava de ajuda novamente, né? Porque eu não queria mais viver nesse sofrimento. Só que aí eu mudei o meu mindset. Eu não queria mais ajuda pra me manter magra. Eu queria ajuda pra eu me aceitar. Eu não busquei ajuda, eu quero ser magra. Eu busquei ajuda pra eu gostar de mim. Eu quero me amar do jeito que eu sou. Se eu tiver que usar a calça 42 e ser feliz, é isso que eu quero. Entendi. E aí as coisas começaram a fluir muito melhor. Claro que é um processo muito demorado. A gente tem muito altos e baixos, né? Mas quando a gente se propõe, e como eu te disse, dói. Dói porque tu tem que tocar em feridas que às vezes tu não quer. Mas quando a gente se propõe é maravilhoso, porque aí tu começa a ver os teus valores. E tu vê que o teu valor não é a calça 34. O teu valor não é o teu estético. O teu valor é muito mais do que isso. E aí fica mais fácil porque flui. Porque quando tu tá nesses processos, tu pensa 24 horas em comida. Eu faço ideia. É um enlouquecedor. cativeiro, né? A pessoa tá presa Tu naquilo fica presa. ali. Tu fica presa. E tu fica presa e tu fica sempre na expectativa de que as pessoas fiquem te elogiando que tu tá magra. Fiquem, sabe? Deus o livre fazerem algum comentário. Por isso que eu sempre digo... se tu não sabe como aquela pessoa responde a certas coisas, não fala nada. Porque tu não sabe como aquilo vai atingir a pessoa, sabe? Às vezes a gente olha e diz, como tu tá bem, né? Aumentou um pouco o peso. Não fala, porque se a pessoa tem um quê de distúrbio ou de insegurança... Outro dia eu tava no elevador, entrei no elevador lá no prédio. Agora eu me lembrei de falando isso. E aí tem uns vizinhos lá que são egípcios, né? Ele não fala português, é o senhorzinho, né? Daí ele não fala português, fala assim... muito mal português. Daí eu entrei, aí ele assim pra mim, fez assim, tipo, você tá... Queria dizer que eu tava mais forte, músculo, sei lá. Engordou, né? Tipo, tu engordou. Daí tinha uma vizinha minha lá, daí ela olhou pra mim e falou, não, tipo, acho que ele tá louco, né? Só que tudo bem, pra ti tá tudo bem. Mas agora, imagina, né? Não, se tu fala isso pra uma pessoa que realmente se importa com isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, quando a gente não tem certeza... Nossa, eu tinha uma paciente com anorexia que ela tava indo pra academia e ela precisava muito aumentar peso. Ela tava sem menstruar, perdendo cabelo, assim, tava muito mal. E ela não queria... Desnutrida, a pessoa fica desnutrida, não, né? tava tendo várias Tanto reações. que a pessoa chega ao óbito, né? É muito triste. E aí ela tava conseguindo comer um pouco mais, né? E começou a aumentar o peso, só que isso não tava incomodando ela. Porque ela estava treinando bastante, ela estava conseguindo mudar a composição corporal dela. Então, eu estava dando graças a Deus, olha, que bom, ela não tá preocupada com o peso na balança, porque ela tá se gostando. E aí, na academia, uma moça disse pra ela, nossa, como tu tá diferente, tu tá mais cheinha. Pronto. Foi o gatilho pra ela decair tudo que a gente vinha construindo há meses. Aí eu disse pra ela, por favor, vamos trocar de academia, porque toda vez que tu for e tu encontrar essa moça, tu vai ficar esperando ela fazer o comentário contrário. Então vamos trocar o ambiente. Tu tá te sentindo bem assim, tu sabe que é um comentário de uma pessoa que daqui a pouco ela te falou isso como um elogio, entende? Não tá sendo uma crítica, tu enxerga como uma crítica, mas pra ela foi o suficiente, o gatilho suficiente pra... Pronto. Mas eu percebo como que elas devem ter uma ligação, né, contigo, porque... Sim. Como você passou pelo processo e de segurança, assim, né? Tipo assim, não, ela passou, ela sabe o que tá falando, eu posso confiar. Sim. Deu certo pra ela, vai dar pra mim, ela saiu disso, eu também vou, né? E confiança, como isso é importante, assim, né? Porque eu acho que quando tu passa por isso...
existem vários contextos emocionais, pode existir contexto familiar, né, por trás disso, mas pode também ser alguma situação que tu teve de vivência ao longo da tua vida, né, que desencadeou tudo isso. Então, eu já tive pacientes que, por exemplo, tiveram episódios de uma gestação que não foi planejada, né, tiveram um aborto espontâneo, e depois desse episódio, elas passaram a ter uma negação pelo seu corpo. E aí desenvolveram anorexia. Então, até conseguirem me expor uma situação dessas, às vezes demora anos. Claro. E porque, às vezes, não se tem um acompanhamento da terapia junto. Porque elas não se sentem e também, prontas. às vezes, a pessoa também não sabe, né? O que aconteceu, que levou aquilo. Não tem consciência, não né? tem consciência. Dia Exatamente. fala, olha, uma vez aconteceu isso. Ah, mas espera aí. Só que aí, quando chega nesses pontos, eu sempre tento orientá-las, né, a buscar ajuda. Porque eu brinco que são feridas que a gente abre que eu não tenho ferramentas profissionais para conseguir cicatrizar sozinha. Perfeito. Eu preciso de outros profissionais concomitantes, né? Mas é muito importante profissionais que tenham sensibilidade para lidar com essas situações. Porque, por exemplo, se tu tens um nutricionista que não tem o mínimo de empatia por comportamento para lidar com casos de obesidade, de transtorno alimentar, eles podem piorar absurdamente a situação. Tu tem que ter essa empatia, tu tem que ter paciência, tu tem que gostar disso. Senão tu tá na profissão errada. É o propósito, né? Exatamente. É aquilo que eu te falei, das 4 perguntas que a gente tem que saber responder. É verdade. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, que é o propósito, né? E para onde eu vou. É verdade. Que legal, Andressa. Que incrível, né? Eu fico encantada, assim, como que nada nesse mundo é por acaso e como Deus prepara, né? Para que a gente possa realmente entregar isso. Que essas pessoas possam te encontrar, né? Se Deus quiser. E serem alcançadas, assim, para essa cura. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou muito grata, assim, muito grata por cada pessoa que chega até mim. Eu acho que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, esse cuidado com cada história, né? Como eu te falei rapidamente, existem histórias que são tão frágeis, assim como a minha já foi, né? Um dia, e eu acho muito importante a gente ter esse olhar e acolher essas pessoas. E eu falo, né, que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. É verdade. Né? Você vê, hoje a tua cicatriz é a cura de muitas feridas. E um dia, essas pessoas todas que passaram por você e também foram curadas, também vai ser assim na vida delas, Com né? certeza. Que tremendo. Que bom. Obrigada, meu anjo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Que bom, Tenho eu que certeza agradeço. que foi muito edificante e vai poder ajudar muitas pessoas, né? Encaminhe esse podcast para as pessoas que vocês conhecem, que possam ser beneficiadas com isso. Que elas possam encontrar a Andressa, né? E encontrar esse caminho aí da liberdade, assim como ela encontrou. É verdade. Né? É verdade. Obrigada, meu anjo, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito Nós obrigada. agradecemos muito e seja bem-vinda outras vezes. Obrigada, com certeza. Só me chamar. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.